Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à minha casa, lugar, espaço dedicado à oração e à reflexão do Evangelho diário. Que bom que você está aí, abrindo as portas também da sua casa para que nós possamos rezar juntos. É uma satisfação estar com você. Um carinho enorme que eu sinto no meu coração toda vez que você envia sua mensagem, que você compartilha, que você manda o seu testemunho, vendo como o Evangelho transforma a nossa vida e vai transformando também a nossa realidade, inclusive os nossos familiares. Por isso, devemos continuar perseverantes e assim continuar a nossa caminhada de evangelização. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. O texto diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida requer um planejamento. Sem planejamento, nós não chegamos a lugar nenhum. E é por isso que cada situação da nossa vida nós precisamos administrar com sabedoria. E para que nós possamos administrar a vida com sabedoria, a primeira coisa que nós precisamos é de liberdade. Mas uma liberdade consciente, madura, com Deus no nosso coração. Se nós não conseguirmos esta liberdade, nós vamos fazer as nossas escolhas sempre dependendo da opinião dos outros. Então, não é uma escolha puramente nossa. Claro que tudo deve ser conversado. Precisamos de um senso comum, mas nem sempre o senso comum é aquilo que nos aproxima de Deus. Por quê? Porque nós carregamos em nós os nossos desejos pessoais, os nossos projetos pessoais. E é por isso que nós precisamos calcular tudo. Não podemos agir por impulso. Precisamos caminhar passo a passo, administrando bem a nossa vida, nos apegando e nos desapegando daquilo que sempre aproxima ou afasta de Deus. E aí Jesus fala inclusive em relação à família. Se alguém não conseguir se desapegar da sua mãe, do seu pai, da mulher, dos filhos, dos irmãos e irmãs, inclusive da própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas o que é esse desapego? Deixar de lado, não conversar mais com pai, mãe, irmãos, mulher? Não. Esse desapego que fala Jesus tenha liberdade de escolha.
Porque muitas vezes, vamos arrumar um emprego. Antes de falar com o pai e a mãe, eu não posso escolher um emprego. Antes de consultar a minha mulher, eu não vou fazer nada. Antes de consultar os meus filhos, eu não vou fazer nada. Mas quando é que você terá a liberdade de escolha? E essa liberdade de escolha também está vinculada à confiança que você tem nos outros e os outros têm em você. O crescimento depende também da confiança. Veja, às vezes nós temos situações, as mais diversas possíveis. Mas vamos citar uma. O filho ou a filha estão em dúvida com alguma coisa, mas eles sabem que os pais confiam nesse filho e nessa filha. E eles fazem uma escolha. E aí, chegam em casa, contam, e o que acontece com os pais? Os pais acatam essa decisão. Por quê? Porque sabem, se aquele filho fez aquela escolha, é porque era, naquele momento, o melhor para ele. Ou não. Mas nós precisamos desta confiança. Deixar também cada um caminhar. Porque se tudo depender dos nossos pais, quando nós perdermos os nossos pais, o que faremos na nossa vida? Não sabemos. Porque perdemos todas as referências possíveis. Inclusive, os erros da nossa vida fazem parte das nossas escolhas. Caímos, erramos, não poderíamos ter feito. Paciência, aprendemos. Nós aprendemos também com os erros. Meus irmãos e minhas irmãs, ter a capacidade de tornar o nosso coração cada vez mais livres. Livres, não se apegando a ninguém. Você já sabe o que diz o Evangelho. Esse desapego não está relacionado ao deixar de lado, mas nesta condição de cada um viver a sua liberdade de ser humano, de filho de Deus. Eu não vou na missa se a minha mulher não for. O que tem a tua mulher a ver com o teu desejo de ir na missa? Claro que ela deveria ir, sim, mas se ela não quer, paciência, vai você. Tenha liberdade de caminhar com as próprias pernas. E aí Jesus diz também, carregue a sua cruz e me siga. A sua cruz. Não queira que os outros carreguem a sua e nem queira carregar a cruz de ninguém. Carregue a sua. Você consegue suportar a tua cruz. Cada um tem forças para suportar a cruz que tem. Santo Agostinho diz assim, Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Então, se Deus está pedindo para nós carregar esta cruz, é porque Ele sabe que nós temos força para carregar esta cruz. Não queira carregar a cruz de ninguém e não queira que os outros carreguem a tua cruz. Tenha liberdade de escolha, confie nas pessoas e faça com que as pessoas também confiem em você. Caminhe, mesmo com o peso na cruz, o peso da cruz, mas com os olhos voltados para Jesus. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.